Olá pessoal, aqui é o professor Bruno e o nosso tema é etnia, religião e conflitos. E para iniciar um questionamento, para vocês, quais são os principais fatores que marcam as diferenças entre as pessoas? E aí pessoal, conseguiram responder o questionamento? Acredito que vocês tenham colocado alguns desses fatores, como origem geográfica, religião, orientação sexual, opção política, cultura, gênero, raça e etnia, além de muitos outros provavelmente. Mas sim, todos esses fatores acabam influenciando nessas diferenças entre as pessoas. Mas o nosso foco, como já dito no começo da aula, é o quê? Os conflitos étnicos. Mas aí, o que seria etnia? O que seria raça, que durante muito tempo também foi utilizado e muita gente utiliza até hoje? Você consegue diferenciar esses dois conceitos, etnia de raça? E é isso que iremos fazer agora, diferenciar raça de etnia. Dentro da biologia, raça é definida como a subdivisão de características animais, as quais são preservadas ao longo das gerações. Durante muito tempo, esse conceito de raça ele foi utilizado principalmente durante os séculos 19 e 20, onde ele acaba sendo popularizado através de uma doutrina europeia que defendia o termo em humanos, tendo a ideia de que algumas raças seriam melhores do que outras. Mas por qual objetivo? Com qual objetivos eles utilizaram isso? Eles utilizaram isso com o objetivo político de justificar a colonização na África e em partes da Ásia, o imperialismo. Ela defendia então que o branco europeu pertencia a uma raça superior e que tinha a obrigação de levar seu desenvolvimento a outras raças inferiores, como a negra, a africana, a amarela, a asiática. Então, durante muito tempo se utilizou esse termo raça, você encontra muitas vezes até em materiais didáticos, em textos. Já a etnia é um termo que passou a ser utilizado mais recente. Ele é um termo das ciências humanas e é utilizado para diferenciar grupos humanos a partir de características culturais, linguísticas e religiosas. Ele começa a ser utilizado a partir do projeto Genoma, o qual foi desenvolvido no ano de 1990. Esse projeto ele mapeou o DNA e provou a partir de que todos os seres humanos são de uma única espécie, o Homo sapiens, e que suas diferenciações físicas são resultados do quê? De cruzamentos genéticos e da adaptação ao meio natural. E que as características físicas acabam sendo sobrepostas por culturais, linguísticas e religiosas. Então o que importa de fato dentro da etnia não é a característica física, mas sim as características culturais, linguísticas e religiosas. Atualmente, quando nós falamos de ser humano, o termo raça está em desuso cada vez mais, e o termo etnia é o termo que se utiliza hoje em dia para diferenciar esses diferentes grupos humanos. Sendo assim, então, o nosso tema de hoje, como já dito anteriormente, é os conflitos étnicos. E o que são esses conflitos étnicos? Conflitos étnicos, então, ele vai representar qualquer disputa que tenha em sua essência o confronto de grupos étnicos distintos. Esses grupos étnicos, normalmente, eles vão ter culturas distintas, tá? Eles também vão ser grupos de áreas geográficas que se originaram em regiões diferentes e até mesmo religiões distintas. E qual é o principal objetivo desse conflito? Eles acabam subjugando o outro, a outro grupo étnico, e até mesmo acaba levando aí a fatores mais profundos, como o objetivo de exterminar a etnia adversária, sendo para isso usado muitas vezes estratégias extremamente violentas, como a prática do genocídio e o extermínio em massa. Como exemplos de conflitos étnicos, nós podemos citar o conflito nos Balcãs, que colocou em confronto as várias nacionalidades que formavam a antiga Iugoslávia, levando ao seu desaparecimento. O processo de independência da Bósnia, onde croatas, sérvios e muçulmanos estiveram em confronto, resultando na morte de milhares de não-sérvios na região. A Guerra do Kosovo, na qual a população de origem albanesa acabou sendo massacrada.
a questão basca, que ilustra a situação do povo com a identidade e cultura própria, que vivem no norte da Espanha e que lutam por sua independência. A questão dos conflitos no Cáucaso, que geram aí disputa entre cerca de 50 etnias que vivem naquela região. Temos também, o confronto na região da Caxemira, que é um confronto, étnico entre os paquistaneses e indianos que vivem naquela região. Temos a China, um país com várias questões separatistas, então a China ela enfrenta os movimentos separatistas em aproximadamente 40% do seu território, por causa das diferenças culturais e da insatisfação com as exigências impostas pelo sistema socialista. Temos também a questão do povo curdo, que representa o maior povo sem Estado no mundo. Eles vivem no Oriente Médio e buscam a independência de um território para o seu povo. Temos a questão da Irlanda do Norte, onde tivemos um conflito entre os católicos e os evangélicos. Temos também a questão de Ruanda, um conflito étnico entre os grupos étnicos Tuts e Hutus, e a questão territorial entre Israel e Palestina. Então, todos eles aí exemplos de conflitos étnicos. Alguns já aconteceram e acabaram, e outros ainda estão em processo de acontecimento, como no caso de Israel e Palestina, as questões separatistas na China e também aí o conflito na região da Caxemira.